Olá, me chamo Gustavo Adelino e hoje você vai estudar soteriologia. E o que é soteriologia? Soteriologia vem de duas palavrinhas gregas, a primeira é sotéria ou soterion, que significa salvação, e a outra é logia, que vem de logos, que significa estudo, ciência ou doutrina. Portanto, a gente tem a ideia de doutrina da salvação. Mas antes de iniciarmos o que realmente é a doutrina da salvação, vale ressaltar um pouquinho sobre a martiologia. E por quê? Porque antes de acontecer uma salvação, necessariamente precisa haver uma condenação. Por isso que a gente tem essa concepção de que Adão pecou, já que ele é o nosso representante federal. Com o pecado de Adão, todo o pecado passou para a humanidade, por isso que é um pecado quantitativo e qualitativo, porque todos são condenados ao inferno. E a gente tem a morte espiritual e também a morte eterna. A morte espiritual é a morte em que a gente não tem mais aquele relacionamento direto com o Pai, como tínhamos no Éden. E a morte eterna é a morte da condenação eterna. A condenação eterna no inferno, recebendo a própria ira de Deus. Portanto, a doutrina da salvação nos mostra que Cristo Jesus, ele vem para nos salvar. Cristo é o nosso único mediador, o nosso único Salvador. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por Ele, Cristo Jesus. Dentro da matéria de soteriologia, a gente tem duas grandes vertentes soteriológicas que são mais seguidas atualmente. A primeira é o calvinismo e a segunda é o arminianismo. E eu só vou citar essas duas porque se eu pegar todo o processo da história dos hebreus e também da história da igreja, a gente iria ficar várias e várias horas falando sobre como que funciona todas essas questões. Por exemplo, o pelagianismo e o semipelagianismo, que já nasce ali no 4º, 5º século depois de Cristo. Mas iremos nos abster apenas com o calvinismo e o arminianismo. Olha que interessante na tela. A gente tem aqui dois grandes teólogos renomados, muito seguidos. O primeiro é Jacó Arminio, ele é um teólogo holandês, já no século XVI para o início do século XVII, e ele era calvinista. E o que aconteceu? Através dos seus próprios estudos, das suas próprias pesquisas, ele buscou saber como realmente o texto bíblico funcionava. Portanto, ele começou a ensinar a própria doutrina que ele mesmo tinha interpretado para os seus alunos. Quando ele morreu em 1609, por ansiedade, porque ele iria participar de um debate, ele iria participar do famoso debate lá em Dort, o famoso Sínodo de Dort, ele acabou falecendo por conta da sua ansiedade e os seus discípulos acabaram representando naquele debate. Nisso, a gente tem a ideia do FACTS, que é um acróstico de soteriológica de Arminio. Vale ressaltar que o arminianismo e o calvinismo não se resumem a apenas doutrinas soteriológicas. A gente tem grandes ênfases na hermenêutica, na exegese, na cosmovisão cristã. Por isso que a gente não pode simplesmente resumir a doutrina arminiana ou calvinista na soteriologia. E o primeiro ponto, como vocês estão vendo na tela, é a depravação total. Aqui vai falar que todos os homens nascem totalmente depravados. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para escolher aceitar ou recusar, por meio do livre-arbítrio, a salvação que Deus oferece. E aqui, quando falamos de depravação total, falamos de toda a corruptibilidade que tem a alma. Por conta do pecado, ninguém é merecedor da graça e da salvação divina. Por isso que a depravação, ela faz o quê? Ela deprava a alma. Ela faz com que nós extraviamos diante de Deus, ou seja, que a gente segue um caminho totalmente diferente daquilo que Deus propõe. Por isso que a depravação total, ela vai atingir os 3 pilares essenciais da imagem e semelhança, que são o intelecto, a gente não compreende como que funcionam as coisas espirituais, a gente tem também a vontade, não buscamos as coisas espirituais, não buscamos a Deus, não temos realmente essa vontade inata dentro de nós. E por último é a emoção. A emoção não é aquele regozijo na santidade, não é aquilo que a gente chama de alegria intensa. Tudo envolve a questão do pecado.
a nossa mente, ela tenta buscar as coisas mundanas, as coisas pecaminosas. Por isso que a nossa verdadeira idolatria não acontece apenas no ato, mas sim nos pensamentos, em que colocamos coisas como prioridade no lugar de Deus. E a nossa vontade é de buscar essas coisas e nos afundar cada vez mais nessas vontades. Mas Arminio ele vai falar que pela graça preveniente ou proveniente temos a possibilidade de chegar-se a Deus, de chegar-se a Cristo, de aceitar essa obra salvífica. E ele vai falar que essa graça, que a gente pode também falar sobre o livre-arbítrio, ela vai fazer com que o ser humano seja capaz, mesmo totalmente depravado, ele é capaz de buscar a Deus. E o segundo é a eleição condicional. Deus elegeu ou predestinou os homens que ele previu por sua presciência, que teriam fé em Cristo e o escolheram aceitar. A eleição, portanto, acha-se fundamentada na presciência divina, não é um ato arbitrário de Deus. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui a concepção de que Deus ele prevê primeiro tudo o que vai ocorrer para depois predestinar. Por isso que a gente fala do sinergismo, dessa cooperação. E o que é essa cooperação? A cooperação, ela acontece da seguinte forma: nós precisamos fazer a nossa parte, que é buscar a santificação. Depois a gente vai ver o que é a santificação. A gente vai ficar nessa perseverança. Deus vai nos capacitar a chegar até o fim, e nisso há essa cooperação. Deus nos ajuda e a gente faz a nossa parte. Por isso que a eleição é condicional. A gente tem também a expiação ilimitada. O que é a expiação ilimitada? Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate de todos os homens e não somente dos eleitos. A gente tem essa concepção de que Cristo ele não morre eficazmente por todos. Ele morre possibilitando a salvação por todos. Quando o pecador, com a graça divina, ele aceita essa chamada, o bom evangelho, essa nova mensagem, a obra redentora de Jesus Cristo, ele acaba sendo salvo, porque a morte de Cristo se torna eficaz na vida desse pecador. E a gente tem também a graça resistível. A graça irresistível, os homens podem resistir à graça de Deus para não aceitarem o chamado e serem salvos. O que a gente tem aqui? A gente tem a possibilidade da pessoa não aceitar a obra salvífica. Lembra dos primeiros pontos? A gente tem essa concepção de que a graça ela é imputada no ser humano para que ele possa ou não aceitar a obra salvadora. Por isso que a graça é resistível. Tem como a pessoa resistir a essa graça. E por fim a gente tem essa ideia de que ele pode perder a sua própria salvação, que é a segurança em Cristo. Homens salvos podem decair da graça e perder a salvação, caso não perseverem na fé em Jesus até o fim. Então, a partir do momento que ele não persevera até o fim, ele pode sim cair da graça. Ele pode sim perder a sua salvação. Por isso que a gente precisa realmente buscar a Deus sobre todas as coisas e deixar Deus como prioridade em nossas vidas, porque o inferno ele é real. O inferno ele está aí. Do outro lado temos o calvinismo. De forma resumida, João Calvino foi um dos grandes propulsores da reforma protestante lá na França. Ele é um teólogo francês. Ele ajudou muito no quesito da exegese bíblica, porque ele era advogado. Isso contribuiu demais para a teologia, porque a hermenêutica e exegese também fazem parte da matéria da advocacia, do direito e tudo mais. E aqui a gente tem a concepção da tulia. E a primeira é a depravação total. Diferente do livre-arbítrio, a depravação total vai falar sobre essa concepção de que o ser humano não tem mais o livre-arbítrio. A gente tem essa ideia de que lá no Jardim do Éden, através dos nossos pais adâmicos, a gente tem o livre-arbítrio, por isso que não temos essa concepção de que há uma pendência em nossas almas em si, que Adão e Eva eram livres para poder fazer qualquer tipo de escolha, e a escolha deles foi pecar. E através desse ato de desobediência, o livre-arbítrio ele é tirado do ser humano. Não há a possibilidade do ser humano buscar a Deus por si só. A única possibilidade do ser humano é cometer pecado.
Mas diferente do arminianismo, tem sim uma graça comum. A graça comum é a graça que abençoa todos os pecadores no sentido de trazer sol e chuva, mas também de refrear os atos pecaminosos. Por isso que a gente não tem vários Hitlers nascendo, por isso que a gente não tem maldades tão escrupulosas com todos os seres humanos, porque realmente tem muitos seres humanos ruins. Mas Deus refreia a ruindade. O mundo era para estar muito pior, mas ele não está por essa graça comum, que é diferente da graça salvífica. A graça salvífica é a graça salvadora. E o segundo ponto é a eleição incondicional, ou seja, Deus predestina as pessoas para elas serem salvas. Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma, dentro da visão calvinista. Através do pecado dos nossos pais lá no Jardim do Éden, todos são condenáveis e condenados ao inferno. O que Deus faz é eleger, ou seja, retirar alguns do fogo eterno, da condenação eterna, dessa morte eterna. Por isso que a gente vê lá em Romanos capítulo 9 que Deus criou vasos para a honra e para a desonra. Para a honra são os salvos, da desonra para o inferno. Então Deus, pelo seu ato de misericórdia, ele tira algumas pessoas dessa condenação eterna para que ela seja salva. Mas tudo isso é um ato monergista, ou seja, não há cooperação do ser humano nisso. Isso é somente Deus que faz. Temos a expiação limitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate apenas dos eleitos. Ele não morreu por todos os homens. Ou seja, através da morte de Cristo Jesus, ele não morre possibilitando a salvação. Ele morre de forma eficaz. A igreja que foi eleita, ou seja, os pecadores eleitos para serem salvos, Cristo, quando vem, ele morre eficazmente para esses pecadores. Por isso que a gente não tem essa possibilidade de salvação, porque tudo já está decretado por graça irresistível. O Espírito Santo é quem convence os eleitos, infundindo neles a fé salvadora, para que eles não resistem à graça de Deus. Então a gente tem aqui essa concepção de que, enquanto no arminianismo a graça é resistível, aqui é irresistível, ou seja, quando Deus chama o pecador escolhido, não tem como ele resistir a essa graça. Resistir ao chamado de Deus. E por último, a perseverança. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Diferente do arminianismo, não temos a possibilidade de perdermos a salvação. Pelo contrário, perseveramos até o fim, porque tudo está decretado por Deus. Partindo para essa ideia de salvação, vale ressaltar sobre a Ordo Salutis. O que é a Ordo Salutis? Vem do latim, que significa a ordem da salvação. A gente vai ver alguns pontos aqui para que vocês possam compreender melhor como que funciona. Mas lembrando que o que a gente tem de Ordo Salutis, na realidade, é apenas uma sistematização da salvação. Ela não é unânime. Cada teólogo vai dizer uma coisa, vai listar uma sequência diferente, mas a ideia é a mesma. Por isso que eu quero que vocês só prestem atenção aqui para a gente compreender o que é a Ordo Salutis. Pode-se levantar a questão sobre se a Bíblia alguma vez indica uma Ordo Salutis definida. A resposta é que, embora ela não nos dê explicitamente uma ordem da salvação completa, oferecemos base suficiente para a referida ordem. A melhor aproximação como uma Ordo Salutis na Escritura é a declaração de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Eu vou deixar aqui na tela o texto. Mas olha que interessante essa Ordo Salutis que eu acabei fazendo segundo uma visão mais arminiana. Primeiro a gente tem a presciência, a predestinação. Terceiro, chamado. Quarto, fé. Quinto, arrependimento. Sexto, conversão. Sétimo, justificação. Oitavo, regeneração. Nono, adoção. Décimo, perseverança. 11º, mortificação. 12º, santificação. E 13º, glorificação. Essa é uma Ordo Salutis que eu montei, mas isso não é unânime. Se você pegar cada teólogo que trabalha soteriologia, principalmente teologia sistemática, vocês vão ver que não é unânime. Por isso que fiquem tranquilos em relação a isso. Mas a Ordo Salutis que a gente encontra de forma um pouco mais explícita nas Escrituras Sagradas
é Romanos capítulo 8, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Quando falamos de cooperação, que é o sinergismo, isso dentro da visão arminiana, a gente tem que entender que a cooperação ela está relacionada com a santidade. Santidade e santificação. E a gente vai ver que a santificação, ela significa separar de. Mas separar do que exatamente? Separar das coisas mundanas, separar das coisas pecaminosas, separar das coisas que nos levam a pecar. Por exemplo, se você tem uma tendência para pecar em determinado ponto, o que você precisa fazer? Você precisa fugir desse pecado. Você tem que fugir. Se você ficar e lutar, possivelmente você vai cair. Por isso que Paulo ele vai falar lá em Efésios que devemos nos enchermos do Espírito Santo. Ele faz um contraponto com a bebida alcoólica, porque tem pessoas que se embebedam e acabam servindo ao próprio alcoolismo, mas ele vai falar o seguinte, que nós devemos enchermos do Espírito Santo para que venhamos fazer a sua própria vontade. Porque é isso que vai fazer com que vençamos o pecado. Por isso que a gente precisa entender 5 regras sobre essa cooperação. A primeira regra é orar sem cessar. O que isso significa? Significa que você vai ter que orar em todo o tempo. Principalmente naquele momento em que você vai estar a sós. Porque é essa oração que vai fazer com que você venha expor tudo para Deus. E o segundo é ler e estudar as Escrituras. Porque a partir do momento que você orou, você falou com Deus. Agora é a vez de Deus falar com você. Porque como que você quer ouvir a voz de Deus, sendo que você não estuda a Bíblia? Sendo que você não está lá tendo a sua devoção diária? Deus fala sim nos cultos que a gente vai no meio da semana, no final da semana. Mas o importante é termos essa devoção, porque como que tornaremos íntimos de Deus apenas nos cultos? A gente precisa ter essa intimidade com Deus em casa, na rua, no trabalho. Por isso que a gente precisa focar. E o terceiro ponto é viver uma vida de adoração. A nossa vida tem que estar totalmente em adoração. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Se você está comendo, tem que ser para a glória de Deus. Se você trabalha, tem que ser para a glória de Deus. Se você lava a louça, tem que ser para a glória de Deus. Isso envolve muito a cosmovisão cristã que temos. A cosmovisão cristã é uma matéria muito interessante porque a gente vai entender como que funcionam esses aspectos. Por exemplo, tem um livro chamado Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller e a sua esposa. Lá eles vão trabalhar essa concepção de que qual que é a sua visão em relação ao seu trabalho. Será que você realmente é tão inútil assim no seu trabalho? Ou você tem uma grande participação? Será que realmente o seu trabalho não glorifica a Deus? Pois bem, aqui fala para vivermos em adoração a todo instante. O quarto é a obediência. Não adianta nada a gente orar, a gente estudar, a gente tentar fazer com que a nossa vida seja uma adoração viva para Deus sem obediência. A gente precisa obedecer a Deus, a gente precisa, por mais que isso seja contra a nossa própria vontade. A gente precisa obedecer a Deus, porque a obediência é necessária para que venhamos realmente chegar com humildade ao Senhor, para que Ele possa nos abençoar. Lembrando que foi por conta da desobediência que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. E o último é a santidade. A santidade é o quê? Sendo que se a santificação é a separação a santidade é o controle dos seus atos pecaminosos. Se você preenche a sua vida com o Espírito Santo, você vai ter controle para poder fazer a vontade. Você vai poder fazer tudo aquilo que Deus quer. Tudo aquilo que Deus deseja para você. Você vai conseguir vencer os seus atos pecaminosos. E você vai conseguir viver na santificação e na santidade. Mas o que é a regeneração? A gente falou sobre vertentes soteriológicas, falamos um pouco sobre o que é a cooperação. Mas o que é a regeneração?
Pois bem, olha que interessante. A regeneração é regenerar a alma da sua pecaminosidade, mas esse regenerar não é erradicar, é fazer com que volte de maneira limitada o que éramos no Éden. O intelecto do ser humano agora consegue entender as coisas espirituais, pois o véu foi tirado, segundo Coríntios 3,16. Sua vontade não deixa de querer pecar, mas agora passa a buscar as coisas espirituais. Mateus capítulo 5, versículo 6 e Colossenses capítulo 3, versículo 1. As emoções passam a ter uma alegria intensa na santidade. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 11. Todas essas ofertas nos dão responsabilidades. Quais são essas responsabilidades? De vivermos uma vida em Cristo. A regeneração, ela trabalha na nossa alma, regenerando, vivificando aquilo que temos. Porque ela vai trabalhar exatamente na imagem e semelhança que temos de Deus. E o que é a justificação? Já partindo para o fim. A justificação é o quê? É você se tornar justo, mesmo você sendo injusto, porque a obra de Cristo na cruz foi exatamente para justificar todos nós. Porque tanto eu quanto você, perante Deus, somos pecadores. Por isso que a justificação vai nos justificar, vai remir os nossos pecados, vai imputar uma justiça de Cristo e vai fazer com que sejamos adotados por Deus, como filhos de Deus. Quando vemos a justificação, ela também está estritamente ligada com a fé. Mas como que a gente pode realmente resumir tudo isso? Porque a justificação é tornar o injusto injusto, mas é a fé. Detalhe, como que funciona a teologia paulina com a teologia de Tiago? Porque ambos falam da fé. Ambos falam que realmente somos necessitados da fé. Mas há um detalhe. Tem gente que fala que há uma contradição, porque Paulo fala que somos salvos mediante a fé somente. Mas Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. E como que funciona tudo isso? Pois bem, quando a gente analisa o contexto lá do apóstolo Paulo, a gente percebe que por conta dos legalistas, eles queriam fazer com que as obras fossem suficientes para poder salvar o pecador. Sendo que o próprio Deus, ele fala que a nossa obra sozinha não passa de um trapo de imundície. O que é um trapo de imundície? Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, era o pano em que as mulheres usavam para estancar a menstruação. Deus ele vai falar que a nossa obra em si, sozinha, ela não passa de um trapo de imundície. Mas, quando a gente observa Tiago falando sobre a fé, a gente observa que, por conta de alguns que não queriam a lei, eles falavam que só a fé era o suficiente. Mas quando a gente observa a teologia do Tiago, a gente consegue chegar na conclusão de que, lá, segundo o contexto, está falando sobre que existiam pessoas que falavam que só a fé é a que salva sem sequer você ter alguma obra. Ora, Gustavo, mas isso não entra em contradição com a teologia de Paulo? Não, por quê? Porque lá, quando Paulo escreveu, como a gente viu, as pessoas queriam se salvar de acordo com as suas próprias obras, mas a salvação é mediante a fé. Só que quando passa para Tiago, Tiago vai falar o seguinte, mas a fé, aí vou usar uma analogia agora, é como se fosse uma moeda. A moeda não tem dois lados? Se você tem fé, você tem obras. Por que você tem obras? Porque você vai testificar que você tem fé. Como que eu posso ver se você tem fé se você não tem obras? Como que você pode dizer que você tem fé se você não faz nada? Você é um esquenta-banco dentro da igreja. Aí fica a questão. Como que funciona tudo isso? Porque a pessoa ela tem que ter a fé, mas a fé imputa responsabilidades. Essa responsabilidade é fazer a vontade de Deus. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado. Você e eu precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos exercer o nosso chamado. Seja cantar, ensinar, pregar, pastorear,
servir a igreja, limpar a igreja, fazer uma obra missionária, fazer uma evangelização, mexer no som. Ah, Gustavo, mas isso remete apenas dentro da igreja? Não, a gente pode exercer o nosso chamado e o nosso dom lá fora. Por isso que a teologia de Tiago não entra em contradição com a de Paulo, porque a de Paulo enfatiza que, por conta do contexto, as pessoas queriam ser salvas apenas pelas obras, mas não tinham a fé. E a fé é que salva. Mas quando chega em Tiago, a gente vê que a fé, ela vem com responsabilidades, que são exercimentos das nossas funções.